Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante complexo, né? Nós vamos falar sobre os números e estatísticas. Nós vamos falar sobre uma previsão, vamos dizer assim, meio que muito complicada para a gente aqui no Brasil, né? Uma previsão estatisticamente falando. Nós não vamos falar de ciência, vamos falar de estatística e de números, né? E de comparação. Eu tenho feito um estudo, né? Desde o dia 20 eu comecei a fazer um estudo de comparação, né, com o que tem acontecido nos Estados Unidos, e é baseado nesse norte aí que a gente vai começar as nossas análises. E não são nada boas, né? Mas é importante que a gente saiba, né? Então eu vou fazer uma comparação, vou começar com você, né, falando sobre a população brasileira, né? Hoje nós temos praticamente 210 milhões, nós somos 210 milhões de brasileiros, né? Nós temos um PIB de 1,8 trilhão de dólares, né? Enquanto os Estados Unidos têm 328 milhões de habitantes e conta com 20 trilhões. O PIB americano é de 20 bilhões, então praticamente 10 vezes mais do que o Brasil, né? A gente fala de um país de primeiro mundo que tem uma estrutura muito maior e com certeza está muito mais preparado para lidar com o vírus, né, do que o Brasil. Vamos falando de estrutura, né? Mas eu quero te trazer aqui para a tela, né? Eu vou estar olhando muito para baixo aqui, né? Vou ver se eu consigo botar a minha imagem aqui pequenininha na tela aqui embaixo, e vou abrir a tela, né, de comparação aqui, né? Nós temos aqui o caso dos Estados Unidos, aqui o número de casos, né? Então vamos contar que nós estamos praticamente um mês atrás dos Estados Unidos. Então vamos ver como é que estavam os casos lá nos Estados Unidos há um mês atrás, né? Nós não estamos falando de ciência, estamos falando de números, né? Então vamos lá. No dia 23, agora aqui no Brasil, nós tivemos 407 mortes, né? No dia 22, nós tivemos 300 e pouco. No dia 21, 160, e a gente já começa a ver que essa curva do gráfico ela começa a subir de uma forma muito rápida. Então vamos lá. No dia 22, vamos ver aqui, ó, 22 de março, um mês atrás. Os Estados Unidos tinham 119 casos, né? Enquanto nós já tínhamos 160 casos. No dia 23, nós pulamos para 407 casos. Olha que interessante. 407 casos, enquanto os Estados Unidos entrava com 126 casos. No dia 24, né, que foi ontem, no dia 24 nós temos 357 casos, enquanto nos Estados Unidos foram 214 casos, né? Praticamente o dobro. Nós estamos tendo o dobro de casos nos Estados Unidos, né? Então é meio aterrorizante. Por quê? Porque quando a gente vai chegar no topo, né, desse número de mortes nos Estados Unidos, a gente vai chegar aqui, ó, que é no dia 15 de abril, que seria para a gente agora dia 15 de maio, né? Eles estavam tendo 2.688 mortes em um dia, né? Então, se você fizer uma comparação dos casos, né, do Brasil e dos Estados Unidos, a gente vai chegar a esses números. E quais são os números hoje, né, de casos hoje, de mortes hoje no Brasil, né? Hoje foram 3.670 mortes. Agora vamos pegar aqui o número de mortes hoje nos Estados Unidos aqui. Já ultrapassa de 50 mil mortes nos Estados Unidos, né? Hoje, o que seriam 30 dias do que a gente está vivendo hoje. Então a gente está falando que os Estados Unidos têm exatamente, né, mais de 50 mil mortes.
Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Isso é uma estatística baseada em números, né? Não é baseada numa ciência. Lógico que nós temos outras variantes aí em relação à temperatura, que pode haver, não se tem um estudo comprovado, mas pode haver uma alteração da disseminação do vírus em relação a isso, e também as questões de isolamento, tudo isso vai contar, né? Mas nós temos que também, a gente também tem que levar em consideração que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, né? Está muito mais preparado que o Brasil, a nível de estrutura. O que eles têm injetado de dinheiro é assim, absurdo, que eles têm preparado de leito, e por isso eles estão segurando esse tranco, né? Eu digo que se nós chegarmos a 2.600 casos por dia, 2.000 casos por dia, né? Durante 10 dias vão chegar a 20, 30 mil casos, né? E talvez nós vamos ter aí, com certeza, 20 mil pessoas, vamos chegar aí a 100, 200 mil pessoas infectadas, que é o caso, né? Mais provável. A gente não tem estrutura nenhuma para lidar com isso. Então o que acontece é o seguinte, não querendo te assustar, mas é um fato que pode acontecer. Então esse mês de maio, né? Esse mês de maio não, agora, a partir de agora, né? Nós já estamos entrando no período mais complicado. Então, aquilo que eu vou ter a falar, né? Eu falei e vou voltar a falar. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você não pode ficar em casa, tem que trabalhar, porque o seu filho não pode passar fome, vai trabalhar, mas segue as normas, né? Agora, todo esforço que puder ser feito para você ficar em casa, né? Fique em casa, porque nós estamos lidando com algo que nós não conhecemos, tá bom? Então, fica o alerta aí. Um grande abraço.